Há muitos anos, em uma vila remota cercada por montanhas e florestas densas, o Ano Novo era comemorado com um ritual único: a fogueira do Ano Novo. Segundo a tradição, essa grande chama deveria ser acesa ao entardecer do dia 31 de dezembro e mantida viva até o amanhecer do dia 1º de janeiro. Era mais do que uma simples celebração. A fogueira era vista como um portal de proteção entre o presente e o futuro, um símbolo que afastava maus espíritos e trazia prosperidade para os moradores. A lenda local dizia que, séculos atrás, uma terrível calamidade assolou a vila durante um ano novo. Uma tempestade gelada caiu sobre a região, levando as colheitas e deixando os moradores à beira da fome. No desespero, um ancião misterioso apareceu na vila e ensinou o ritual da fogueira. Ele advertiu: nunca permitam que a chama se apague antes da aurora. Se isso acontecer, o mal que vaga pela escuridão encontrará o caminho até vocês. Desde então, ano após ano, o ritual era mantido e a vila prosperava. No entanto, em um ano particularmente frio e ventoso, o destino da vila mudou. A história começa com um grupo de jovens que não acreditavam nos contos antigos. Para eles, a fogueira do Ano Novo era apenas uma superstição ultrapassada. Decidiram que aquele seria o ano em que quebrariam a tradição. Durante a tarde do dia 31, enquanto os anciãos da vila preparavam a madeira para a fogueira, os jovens se reuniram em segredo e planejaram uma brincadeira para provar que nada aconteceria se a chama se apagasse. Quando a noite chegou, a fogueira foi acesa com grande entusiasmo. Os moradores cantavam, dançavam e compartilhavam histórias ao redor do fogo, como faziam todos os anos. Mas, por volta da meia-noite, enquanto todos estavam distraídos com a contagem regressiva para o Ano Novo, os jovens se aproximaram da fogueira. Com baldes de água escondidos, esperaram o momento certo e, em um único ato, apagaram a chama. O silêncio que se seguiu foi instantâneo e assustador. As risadas e os cantos cessaram, e todos olharam para o local onde a fogueira queimava. O vento começou a soprar mais forte, trazendo um frio incomum que penetrava até os ossos. Um dos anciãos, visivelmente abalado, gritou: "O que vocês fizeram? Vocês abriram o caminho." Naquele momento, as luzes das casas começaram a piscar e, uma a uma, se apagaram. A escuridão tomou conta da vila, interrompida apenas pelo luar pálido que iluminava as expressões aterrorizadas dos moradores. Sons estranhos começaram a ecoar pela floresta ao redor, passos pesados, sussurros em línguas desconhecidas e algo que soava como risadas distorcidas. Os jovens, agora arrependidos, tentaram reacender a fogueira, mas parecia que o próprio ar ao redor do local estava morto, sufocando qualquer tentativa de reacender a chama. Um por um, os moradores começaram a desaparecer. Alguns gritavam por ajuda antes de serem engolidos pela escuridão. Outros simplesmente sumiam sem um som sequer. Uma das jovens, chamada Lívia, tentou buscar abrigo na igreja da vila, acreditando que o local sagrado poderia protegê-la. No entanto, ao entrar, encontrou os bancos vazios e velas que se acendiam e apagavam sozinhas. O sino, que normalmente era silencioso à noite, começou a tocar freneticamente, como se alertasse para algo iminente. Enquanto a madrugada se aproximava, restavam apenas Lívia e o ancião que havia avisado sobre o perigo. Ele, com os olhos cheios de tristeza, explicou: "Não há como escapar agora. O que foi trazido para cá só será banido ao nascer do sol. Mas a vila nunca mais será a mesma." Quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte, o silêncio mortal se instaurou novamente. A luz revelou a vila completamente deserta. As casas estavam intactas, mas não havia sinal de vida. Lívia, sozinha, caminhou pelas ruas, mas a sensação de que estava sendo observada nunca a deixou. Dizem que, desde então, a vila se tornou um lugar fantasma.
Aqueles que se aventuram a passar por lá relatam ouvir sussurros e risadas vindos da floresta, e muitos afirmam ver uma fogueira que se acende sozinha todas as noites de Ano Novo, como se as almas dos moradores estivessem presas ali para sempre. A história de Lívia, contada por viajantes que dizem ter encontrado uma mulher com olhar vazio e roupas da época, serve como um aviso. Nunca brinque com tradições que têm raízes tão profundas. Afinal, algumas chamas não devem ser apagadas. Em uma cidade pequena e esquecida pelo tempo, havia uma loja de antiguidades conhecida como Relíquias do Passado. A loja era administrada por um homem idoso chamado Senhor Gregório, um colecionador peculiar que dizia que cada objeto em sua loja tinha uma história. Entre as peças mais fascinantes de sua coleção estava um relógio de mesa dourado, ornamentado com figuras esculpidas de anjos e demônios. Ele o chamava de o relógio do destino e avisava aos curiosos que o admiravam: este relógio não é um simples marcador do tempo. Ele realiza desejos à meia-noite, mas a um preço que poucos estão dispostos a pagar. A história do relógio era um mistério que fascinava a todos. Diziam que ele havia pertencido a um alquimista do século XVIII, que, obcecado por manipular o tempo, criou o artefato como um canal entre o presente e o futuro. Contudo, o alquimista desapareceu misteriosamente e o relógio passou por diversas mãos ao longo dos séculos, sempre deixando um rastro de tragédias. Certo dia, em pleno dezembro, uma jovem chamada Clara entrou na loja. Clara era uma mulher ambiciosa e cansada da monotonia de sua vida. Ela trabalhava em um emprego exaustivo e mal remunerado e sentia que o mundo sempre conspirava contra ela. Ao ver o relógio, ficou hipnotizada pela beleza da peça e pela aura enigmática que parecia emanar dela. O senhor Gregório, ao notar o interesse da jovem, avisou mais uma vez sobre o perigo. Cuidado com os desejos que você faz. O relógio é literal e impiedoso. Apesar do aviso, Clara decidiu comprar o relógio, encantada com a ideia de poder realizar um desejo. Naquela noite, ao colocar o relógio em sua mesa, ela ficou observando os ponteiros se aproximarem da meia-noite. Sua mente estava agitada, cheia de pensamentos sobre o que pedir. Quando o momento chegou, as 12 badaladas soaram de forma profunda e estranhamente lentas, preenchendo o quarto com uma vibração inquietante. Clara fez seu pedido. Ela queria poder, riqueza e reconhecimento. Assim que terminou de formular o pensamento, o relógio parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi perturbador, mas nada aconteceu imediatamente. Confusa, ela achou que o artefato não funcionava e foi dormir decepcionada. Na manhã seguinte, Clara recebeu uma ligação inesperada. Seu chefe, que era conhecido por ser arrogante e controlador, havia desaparecido durante a noite, e ela fora promovida a uma posição de destaque. Além disso, um prêmio de loteria que ela havia jogado casualmente foi anunciado como seu. Tudo parecia um golpe de sorte. Contudo, Clara começou a notar coisas estranhas. Primeiro, os ponteiros do relógio, que haviam parado, começaram a se mover para trás em certos momentos do dia. Depois, ela começou a ouvir sussurros vindos do objeto, como se vozes dissonantes estivessem discutindo entre si. Uma noite, ao acordar de um pesadelo, encontrou o relógio em sua cama, embora tivesse certeza de que o deixará na sala. Com o passar dos dias, Clara percebeu que suas conquistas não traziam a felicidade que ela imaginava. Ela se tornou paranoica, sentindo que algo ou alguém a estava observando constantemente. Durante uma festa para celebrar seu novo cargo, Clara ouviu uma conversa que a deixou gelada. Seus colegas discutiam a estranheza das circunstâncias em que o chefe desapareceu. Era como se ele tivesse sido engolido pelo ar. A paranoia de Clara aumentou quando começou a ver sombras estranhas ao redor do relógio. As figuras esculpidas nele pareciam se mover, e os anjos que antes pareciam protetores agora olhavam para ela com uma expressão sombria. Na virada do ano, enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu, Clara decidiu que não podia mais suportar a presença do relógio.
Ela o levou de volta à loja de antiguidades, mas quando chegou, encontrou a porta trancada e um bilhete colado no vidro. A mensagem dizia: o relógio do destino pertence àquele que faz o desejo. Você não pode fugir dele. Desesperada, Clara tentou destruir o relógio, mas ele permanecia intacto, como se fosse indestrutível. Naquela noite, as vozes ficaram mais altas e incessantes. Clara implorou ao relógio para desfazer o desejo, mas, em resposta, ele começou a acelerar os ponteiros freneticamente, como se contasse os momentos restantes de sua vida. As figuras esculpidas ganharam vida, saindo do relógio e preenchendo o quarto com uma presença assustadora. Quando o relógio marcou meia-noite novamente, Clara desapareceu. Na manhã seguinte, o Sr. Gregório abriu sua loja como de costume. O relógio do destino estava lá, reluzindo em sua prateleira, como se nada tivesse acontecido. Dizem que, desde então, quem entrar na loja e olhar de perto verá uma nova figura esculpida no relógio, o rosto de Clara, congelado em uma expressão de horror eterno. O Sr. Gregório continua a avisar sobre os perigos do relógio, mas sempre há alguém disposto a testar o destino. Afinal, o desejo pelo impossível é uma força que poucos conseguem resistir, mesmo sabendo do preço. Em uma pequena cidade costeira chamada Praia da Aurora, o Réveillon era aguardado com grande expectativa por todos. A celebração era famosa pelos seus espetáculos de fogos de artifício, que iluminavam o céu sobre o mar, atraindo turistas e trazendo um brilho especial ao momento da virada. Naquele ano, porém, os habitantes não poderiam imaginar que algo tão grandioso se transformaria em um pesadelo inesquecível. A lenda dos fogos fantasmas começou há muito tempo, quando uma antiga embarcação chamada Estrela do Mar naufragou próximo à praia durante uma tempestade violenta na virada do ano. O barco transportava um grupo de viajantes que buscavam recomeçar suas vidas em outro lugar, mas todos pereceram nas águas geladas. Desde então, muitos moradores afirmavam ver luzes estranhas no horizonte à meia-noite de cada ano novo, como se os espíritos dos afogados tentassem celebrar uma virada que nunca tiveram. No entanto, com o tempo, essas histórias foram esquecidas ou tratadas como meras superstições. Naquele ano, a festa de Réveillon na Praia da Aurora prometia ser maior e mais espetacular do que nunca. Um show de fogos de artifício havia sido contratado por uma empresa renomada, com promessas de iluminar o céu como nunca antes. A praia estava lotada de moradores e turistas, todos em clima de festa, ansiosos pela contagem regressiva e pela explosão de cores que acompanharia o momento. À medida que a meia-noite se aproximava, a atmosfera se tornava mais vibrante, mas alguns dos moradores mais antigos começaram a sentir um desconforto inexplicável. O mar, geralmente calmo, parecia mais agitado do que o normal, e o vento carregava um odor estranho, como de algo queimado misturado ao sal do oceano. Apesar disso, ninguém prestou muita atenção. A música alta e a animação da multidão abafavam qualquer sensação de alerta. Quando os ponteiros marcaram meia-noite, os primeiros fogos subiram ao céu. Uma chuva de luzes douradas iluminou a praia, arrancando aplausos e gritos de celebração. Contudo, assim que o show continuou, algo estranho começou a acontecer. Entre as explosões de cores, surgiram formas que não faziam parte do espetáculo planejado. Rostos sombrios e contorcidos emergiam entre as luzes, formando imagens assustadoras que pairavam sobre a multidão por segundos antes de desaparecerem. As pessoas começaram a se perguntar se aquilo fazia parte do show, mas logo o desconforto se transformou em pânico. Um turista apontou para o mar, onde luzes brilhantes começaram a emergir das águas escuras. Eram pequenas esferas de fogo, flutuando como se tivessem vontade própria, e começaram a avançar em direção à praia. A multidão recuou, confusa e assustada, enquanto as luzes fantasmagóricas flutuavam silenciosamente acima da areia, rodeando os espectadores. Os fogos no céu também mudaram. As explosões, antes coloridas e festivas, tornaram-se de um vermelho profundo, como sangue,
e começaram a produzir sons que pareciam gritos. Os rostos sombrios tornaram-se mais definidos, revelando expressões de dor e desespero, como se aqueles que pereceram no naufrágio estivessem se manifestando através das luzes. De repente, as esferas de fogo que emergiam do mar começaram a se mover entre a multidão, causando uma sensação de calor insuportável onde passavam. Ninguém era fisicamente tocado, mas as pessoas descreviam sentir uma presença avassaladora, como se suas energias fossem drenadas. Alguns desmaiaram, enquanto outros gritavam por socorro, tentando fugir da praia. No centro de toda a confusão, uma mulher idosa chamada Dona Amélia, conhecida por suas histórias sobre o naufrágio, começou a rezar em voz alta. Ela sempre afirmava que os espíritos dos afogados só encontrariam paz quando alguém reconhecesse o sacrifício deles na noite em que morreram. Movida pelo desespero, Amélia se dirigiu à beira do mar e, de joelhos, começou a entoar uma prece, pedindo perdão pelas almas perdidas. Conforme suas palavras ecoavam, as luzes fantasmagóricas começaram a desacelerar, os rostos no céu desapareceram, e os gritos transformaram-se em um silêncio pesado. As esferas de fogo voltaram ao mar, mergulhando nas águas e desaparecendo uma a uma. O show de fogo cessou completamente e a praia foi envolvida por uma escuridão inquietante. Na manhã seguinte, o cenário era desolador. Muitos dos que estavam na festa partiram sem dizer uma palavra, ainda abalados pelo que presenciaram. Dona Amélia foi encontrada sentada na areia, olhando para o mar com um olhar distante. Ela murmurava repetidamente: eles só queriam ser lembrados. Desde então, os moradores da Praia da Aurora mudaram a forma como celebram o Ano Novo. As luzes no céu e no mar ainda são vistas ocasionalmente, mas agora, antes de qualquer celebração, é realizada uma cerimônia em homenagem aos que morreram no naufrágio. Apesar disso, muitos evitam a praia na virada do ano, temendo que os fogos fantasmas possam voltar com sua ira incontrolável. E para aqueles que ousam presenciar o espetáculo, o aviso é claro: jamais esqueça os espíritos do passado, pois o mar não perdoa aqueles que ignoram suas histórias. Em uma mansão isolada no alto de uma colina, o casal Eduardo e Mariana organizava sua tradicional festa de Ano Novo. A casa, que pertencia à família de Eduardo há gerações, era famosa por seu luxo e sua grandiosidade, mas também por carregar histórias estranhas, sussurradas pelos moradores da pequena vila abaixo. Os empregados evitavam falar sobre o passado sombrio do lugar, mas todos sabiam de algo que os fazia preferir sair antes do cair da noite. Mariana, cética por natureza, sempre desconsiderava os rumores. Para ela, as histórias eram apenas invenções para assustar os mais ingênuos. Eduardo, por outro lado, sentia um desconforto inexplicável em certas partes da casa, especialmente no salão principal, onde grandes espelhos adornavam as paredes. Ele nunca confessava seu medo à esposa, mas costumava evitar olhar diretamente para os reflexos, especialmente quando estava sozinho. Naquela noite de Ano Novo, tudo parecia perfeito. Os convidados começaram a chegar por volta das 9 horas, vestidos de maneira elegante, com taças de champanhe em mãos e risadas preenchendo os corredores da mansão. A festa era animada, com música ao vivo e uma mesa farta de comidas luxuosas. Mas, à medida que a noite avançava, algo estranho começou a acontecer. Mariana percebeu que, embora tivessem enviado convites apenas para amigos e conhecidos, a quantidade de pessoas parecia maior do que o esperado. O salão estava lotado e ela não reconhecia todos os rostos. Eduardo, tentando tranquilizá-la, sugeriu que alguns convidados poderiam ter trazido amigos. Ela aceitou a explicação, embora algo no fundo de sua mente a incomodasse. Por volta das 11 horas, um convidado peculiar chamou a atenção de Mariana. Ele estava parado próximo a um dos espelhos do salão, usando um traje antigo e elegante, que destoava dos estilos modernos dos outros convidados. Seu rosto era indistinto, como se estivesse permanentemente na penumbra,
mesmo sob as luzes brilhantes do salão. Quando ela tentou se aproximar para cumprimentá-lo, o homem simplesmente se virou e desapareceu na multidão. Mariana procurou por ele durante vários minutos, mas não conseguiu encontrá-lo. Quando compartilhou o incidente com Eduardo, ele riu e sugeriu que ela provavelmente estava cansada ou tinha bebido um pouco demais. Mas Mariana não estava convencida. Algo naquela figura parecia errado, como se ele não pertencesse àquele lugar ou àquele tempo. À meia-noite, os convidados se reuniram para a contagem regressiva. As luzes foram levemente reduzidas para criar um clima mais intimista, enquanto o grande relógio da mansão marcava os últimos segundos do ano. Quando o ponteiro atingiu o topo e os sinos soaram, uma explosão de aplausos e gritos de Feliz Ano Novo tomou conta do salão. Foi então que aconteceu. Uma das luzes do candelabro principal começou a piscar e um silêncio estranho caiu sobre a sala. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando notou algo nos espelhos ao redor do salão. Embora o reflexo mostrasse a multidão de convidados, havia algo errado. As imagens refletidas não acompanhavam os movimentos das pessoas. Os reflexos pareciam um segundo atrasados, como se o espelho mostrasse um instante do passado. Pior ainda, no reflexo, ela viu novamente o homem de traje antigo, parado no centro da sala. Ele não estava fisicamente presente entre os convidados, mas no espelho, ele se movia, aproximando-se de cada pessoa como se as estivesse estudando. Mariana segurou o braço de Eduardo, que também havia notado o fenômeno. Eles assistiram, paralisados, enquanto o reflexo do homem parava diante de um dos convidados e parecia sussurrar algo em seu ouvido. O convidado, uma jovem que ninguém conhecia, de repente desmaiou, provocando um alvoroço. Os empregados correram para ajudar, mas a jovem, quando recuperou a consciência, estava confusa e repetia palavras desconexas. Ele está aqui, está nos observando, está esperando, murmurava, com os olhos arregalados de pavor. Mariana tentou acalmá-la, mas a jovem parecia completamente aterrorizada. O caos aumentou quando outras pessoas começaram a notar o comportamento estranho dos reflexos nos espelhos. Os convidados começaram a sair apressadamente, temendo que algo mais sombrio estivesse acontecendo. Mariana e Eduardo, agora sozinhos no salão, decidiram enfrentar o estranho fenômeno. Quando olharam para o espelho principal, viram o homem de traje antigo encarando-os diretamente, como se soubesse que estava sendo observado. Ele levantou a mão e fez um gesto lento, apontando para eles. De repente, o candelabro acima começou a balançar, e um som ensurdecedor ecoou pelo salão. Os espelhos estouraram ao mesmo tempo, espalhando estilhaços pelo chão. Eduardo e Mariana correram para fora da mansão, e quando olharam para trás, viram que todas as luzes da casa haviam se apagado. No dia seguinte, os empregados se recusaram a voltar para a mansão. Mariana, agora convencida de que algo sobrenatural havia acontecido, decidiu investigar a história da casa. Descobriu que, décadas atrás, um homem havia sido assassinado durante uma festa de Ano Novo naquele mesmo salão. Ele fora um convidado indesejado, acusado de roubo e expulso de maneira humilhante. Antes de morrer, jurou que retornaria em uma noite de Réveillon para buscar vingança. Desde então, o casal nunca mais organizou festas na mansão. E, embora tentassem esquecer os acontecimentos daquela noite, rumores continuaram a circular entre os moradores da vila. Dizem que, a cada ano novo, um estranho vestido com roupas antigas é visto vagando pelos corredores da casa, esperando o momento de ser notado novamente. No coração de uma vila esquecida, havia uma casa imensa e enigmática, conhecida como a Casa que Nunca Dorme. A propriedade tinha uma presença imponente, com sua fachada de madeira envelhecida, janelas enormes e uma torre que parecia tocar o céu. Durante o dia, era apenas uma estrutura abandonada, mas à noite, especialmente na virada do ano, ela ganhava vida de uma maneira que ninguém conseguia explicar.
Os moradores diziam que a casa tinha sua própria alma, uma energia que parecia se intensificar durante a madrugada. Luzes inexplicáveis piscavam em suas janelas, risadas e passos ecoavam nos corredores, e figuras sombrias podiam ser vistas espreitando atrás das cortinas em noites escuras. Muitos afirmavam que, a cada ano novo, a casa abrigava uma festa invisível, onde os convidados não eram deste mundo. Certo ano, um grupo de jovens decidiu explorar a casa na noite de Réveillon. Entre eles estava Laura, uma jovem curiosa e cética que não acreditava nas histórias e queria provar que tudo não passava de superstições. Seus amigos, Marcelo, Júlia e Pedro, estavam hesitantes, mas a ideia de uma aventura os convenceu. Eles planejavam entrar na casa pouco antes da meia-noite e sair logo após a contagem regressiva. Com lanternas em mãos e corações acelerados, os 4 jovens cruzaram os portões enferrujados e se aproximaram da entrada. A porta da frente, para sua surpresa, estava entreaberta, rangendo suavemente ao vento. Era como se a casa os estivesse convidando a entrar. Ao cruzarem o limiar, uma sensação pesada e opressora tomou conta deles, como se o ar estivesse carregado com uma energia antiga e desconfortável. O hall de entrada era vasto e decorado com móveis cobertos por lençóis, mas havia algo estranho. Embora o lugar estivesse supostamente abandonado, as velas nos candelabros estavam acesas, lançando sombras dançantes nas paredes. O relógio de pêndulo na sala ao lado marcava 11h30, e seu tic-tac ressoava como um coração pulsando no silêncio. Enquanto exploravam os cômodos, os jovens começaram a ouvir sons distantes, música de piano, o tilintar de taças e vozes abafadas, como se uma festa estivesse acontecendo em algum lugar da casa. Mas não havia ninguém além deles ali. Pedro, tentando descontrair o clima tenso, brincou: "Acho que não fomos convidados para essa festa." Ninguém riu. Laura insistiu que seguissem em direção ao salão principal, o lugar mais mencionado nas lendas. Ao chegarem, a visão que tiveram os deixou sem palavras. O salão estava completamente iluminado e a decoração parecia saída de um baile antigo. Lustres brilhavam intensamente, mesas estavam postas com taças de cristal e talheres de prata e, no centro da sala, um piano tocava sozinho, produzindo uma melodia melancólica. De repente, Júlia apontou para algo que fez todos congelarem. Refletidas nos grandes espelhos do salão, havia pessoas, ou pelo menos, algo que parecia humano. Homens e mulheres elegantemente vestidos dançavam em pares, mas suas figuras eram translúcidas como projeções. Eles pareciam alheios à presença dos jovens, continuando sua dança enquanto sussurros ecoavam pelo ar. A meia-noite se aproximava, e o som de uma contagem regressiva começou a ecoar pela casa. Porém, não era uma contagem normal. As vozes que a entoavam eram arrastadas, sinistras, como se viessem de vários cantos da mansão ao mesmo tempo. Marcelo, que estava mais próximo do relógio, notou que os ponteiros giravam descontroladamente, como se o tempo tivesse perdido seu rumo. Quando o relógio finalmente marcou meia-noite, a atmosfera mudou drasticamente. As figuras no espelho pararam de dançar e se viraram para encarar os jovens, suas expressões antes serenas agora distorcidas por um misto de raiva e tristeza. As portas do salão se fecharam com um estrondo, e o piano emitiu uma nota alta e dissonante, como um grito. Laura tentou abrir as portas, mas elas estavam trancadas. Pedro começou a gritar por ajuda, enquanto Júlia chorava, agarrando-se a Marcelo. Foi então que uma voz ecoou pelo salão, baixa e autoritária: "Vocês vieram sem ser convidados. Agora, terão que pagar o preço." As figuras no espelho começaram a sair de seus reflexos, assumindo formas físicas. Seus trajes elegantes agora estavam rasgados e manchados, e seus rostos, antes indistintos, mostravam cicatrizes e olhos vazios. Eles avançaram lentamente em direção aos jovens, que se agruparam no centro do salão, incapazes de encontrar uma saída. Laura, em um momento de desespero,
Lembrou-se de uma história que ouvirá de sua avó, que mencionava que a casa só libertava os vivos se eles respeitassem os mortos. Com uma voz trêmula, começou a pedir desculpas, dizendo que não queriam desrespeitar a casa ou os que ali habitavam. Marcelo, Júlia e Pedro a acompanharam, repetindo as palavras em uníssono. As figuras pararam. O salão foi preenchido por um silêncio absoluto e então, uma a uma, as figuras começaram a desaparecer, dissolvendo-se no ar. As portas se abriram com um rangido e os jovens, ainda atordoados, correram para fora sem olhar para trás. Quando finalmente alcançaram os portões da propriedade, ouviram o som do relógio marcando meia-noite novamente, seguido por um riso baixo e gutural que ecoava pela colina. Eles nunca mais voltaram àquela casa, mas também nunca esqueceram a sensação de estarem à mercê de algo muito maior e mais antigo do que podiam compreender. Hoje, dizem que a casa ainda brilha intensamente na noite de Ano Novo, suas janelas iluminadas e a música do piano ecoando pela vila. Poucos têm coragem de se aproximar, mas para os que ousam, o aviso é claro. A casa que nunca dorme não perdoa aqueles que interrompem sua eterna celebração. Em uma pequena cidade cercada por montanhas, havia uma tradição peculiar e, ao mesmo tempo, assustadora. Todo ano, na noite de Réveillon, os moradores usavam máscaras elaboradas para celebrar a chegada do novo ano. Diziam que as máscaras protegiam quem as usava de espíritos malignos que vagavam pela terra à meia-noite. Segundo a lenda, aqueles que não usassem uma máscara seriam reconhecidos pelos espíritos como vivos, assim, seriam levados para o mundo dos mortos. Essa tradição já existia há séculos, mas, com o passar dos anos, muitos começaram a tratá-la apenas como uma superstição. No entanto, havia uma regra que todos respeitavam rigorosamente. Ninguém podia tirar sua máscara antes do amanhecer, por mais desconfortável que fosse. Naquela virada de ano, um grupo de amigos decidiu desafiar as lendas. Larissa, Tiago, Camila e João eram jovens céticos, convencidos de que as histórias eram apenas invenções para assustar as crianças e manter a tradição viva. Eles decidiram participar da festa de Ano Novo na praça da cidade, mas com um plano em mente. As 12 badaladas do sino da igreja tirariam suas máscaras para provar que nada aconteceria. A noite começou animada, com a praça enfeitada por luzes coloridas, música ao vivo e risadas por todos os lados. As máscaras usadas pelos moradores eram vibrantes e criativas, variando de forma simples a criações intrincadas, com detalhes dourados e plumas. Apesar do clima festivo, Larissa sentiu um leve desconforto ao notar o olhar de reprovação de alguns idosos quando mencionou, em tom de brincadeira, que tiraria sua máscara à meia-noite. Um deles, com voz grave e cansada, a advertiu: "Não brinque com o que não entende, menina. Essas máscaras não são só tradição, são proteção." Larissa apenas riu e continuou com os amigos, mas o aviso ficou ecoando em sua mente. Conforme a contagem regressiva para o ano novo se aproximava, algo estranho começou a acontecer. O vento ficou mais frio, e um silêncio súbito tomou conta da praça, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. O sino da igreja começou a tocar, anunciando a chegada do novo ano, e os 4 amigos, desafiando a tradição, retiraram suas máscaras ao mesmo tempo. Por um momento, nada aconteceu. Eles se olharam e riram, aliviados. Larissa ergueu a máscara acima da cabeça, como se zombasse da lenda, e gritou: "Viu? Nada de espíritos, nada de maldição." Mas então, algo mudou. As luzes da praça começaram a piscar, e as sombras ao redor pareciam se estender, como se fossem entidades vivas, movendo-se contra as paredes e o chão. Os outros moradores, ainda mascarados, recuaram em silêncio, olhando fixamente para os amigos desmascarados com uma mistura de medo e pena. De repente, o ar ficou pesado e os sussurros começaram. Eram vozes baixas, indistintas, como se alguém murmurasse perto do ouvido de cada um deles.
Larissa tentou rir novamente, mas sua voz falhou quando percebeu que algo estava errado. Os sussurros se transformaram em gargalhadas distorcidas, vindas de todas as direções. Tiago foi o primeiro a notar as figuras que emergiam das sombras. Eram altos, magros e envoltos em um véu de escuridão, com rostos cobertos por máscaras brancas e lisas, sem expressões. Eles caminhavam lentamente em direção ao grupo, ignorando os outros moradores mascarados, como se só pudessem enxergar aqueles que haviam desafiado a regra. João tentou correr, mas percebeu que seus pés pareciam presos ao chão. Camila começou a chorar, agarrando-se a Tiago, enquanto Larissa tentava gritar por ajuda. No entanto, os outros moradores apenas observavam, parados, sem se aproximar. Era como se soubessem que nada poderia ser feito para ajudar. As figuras mascaradas se aproximaram até que seus rostos sem feições estavam a centímetros dos amigos. Uma delas ergueu uma mão esquelética e tocou o rosto de Larissa, que sentiu um frio cortante atravessar seu corpo. Ela tentou se afastar, mas seus movimentos estavam lentos, como se algo drenasse sua energia. De repente, as figuras começaram a rir em uníssono, um som gutural e aterrorizante que parecia preencher o ar. Um dos espíritos sussurrou algo no ouvido de João, que imediatamente caiu no chão, como se a vida tivesse sido arrancada de seu corpo. Larissa, desesperada, tentou colocar a máscara de volta, mas não conseguiu encontrá-la. Era como se ela tivesse desaparecido. Tiago e Camila tentaram fazer o mesmo, mas o mesmo fenômeno ocorreu. As máscaras, que antes estavam em suas mãos, não estavam mais lá. Então, uma das figuras falou pela primeira vez, com uma voz que parecia ecoar de dentro de um poço profundo. Vocês escolheram ser vistos. Agora, serão um de nós. Antes que pudessem reagir, as figuras mascaradas envolveram os amigos em suas sombras e, em um piscar de olhos, todos desapareceram. As luzes da praça se acenderam novamente e o vento frio cessou. Os moradores mascarados soltaram suspiros de alívio, mas ninguém falou sobre o que havia acabado de acontecer. Na manhã seguinte, as máscaras dos 4 amigos foram encontradas penduradas na árvore central da praça, com os rostos deformados, expressões de puro pavor. Desde então, os moradores reforçaram a importância da tradição, garantindo que ninguém ousasse quebrar a regra novamente. E, a cada ano novo, dizem que, entre as máscaras elaboradas, é possível ver figuras estranhas dançando à distância, suas formas indistintas, mas sempre observando, como se aguardassem pelo próximo a desafiar o ritual. Em uma cidadezinha onde o tempo parecia passar mais devagar, existia uma crença peculiar sobre o Ano Novo, o espírito do ano passado. Era uma figura misteriosa que, segundo os moradores, vinha à meia-noite para recolher as almas daqueles que não conseguiam deixar seus arrependimentos para trás. A história era passada de geração em geração, sempre acompanhada de um aviso. Nunca celebre a chegada de um novo ano sem antes perdoar, esquecer e recomeçar. Naquele ano, Miguel, um jovem cético e reservado, ouviu a história pela 100ª vez enquanto jantava com a família na véspera do Ano Novo. Sua avó, Dona Amélia, era a maior defensora da lenda e sempre enfatizava que o espírito visitava aqueles cujos corações estavam pesados com mágoas. Miguel, no entanto, ria da ideia. Para ele, o espírito do ano passado não passava de um conto inventado para ensinar as pessoas a serem mais gentis. Apesar de sua descrença, Miguel tinha muitos arrependimentos guardados. Nos últimos anos, ele havia se distanciado dos amigos, brigado com os pais e perdido contato com sua irmã mais velha, Ana, por causa de um desentendimento tolo. Ele se recusava a admitir, mas cada uma dessas situações o atormentava silenciosamente. Naquela noite, enquanto os fogos de artifício começavam a iluminar o céu e as famílias se reuniam para brindar o novo ano, Miguel decidiu se isolar. Não estava no clima para celebrações, e a ideia de perdoar ou pedir perdão parecia um esforço desnecessário.
Ele saiu para caminhar pelas ruas desertas da cidade, desejando apenas um pouco de silêncio. Quando o relógio da igreja começou a marcar as 12 badaladas, Miguel sentiu um arrepio subir pela espinha. O ar ao seu redor ficou gelado, e o mundo, que segundos antes estava vibrando com os sons da festa, parecia ter sido engolido por um silêncio absoluto. Ele olhou ao redor, confuso, e foi então que viu. No final da rua, uma figura estava parada. Era alta e envolta em um manto preto que parecia absorver toda a luz ao seu redor. O rosto era invisível, escondido por uma sombra profunda, mas Miguel sentia um par de olhos invisíveis fixos nele. Sem entender por quê, começou a andar em direção à figura, como se algo o atraísse. "Quem é você?" perguntou, tentando manter a voz firme. A figura não respondeu. Em vez disso, ergueu um braço longo e ossudo, apontando para uma porta que Miguel não havia notado antes. Era uma porta solitária, no meio da rua, flutuando no ar, sem nenhuma parede ao seu redor. Ela parecia pulsar, como se estivesse viva. Sem saber exatamente o que estava fazendo, Miguel abriu a porta e entrou. O que encontrou do outro lado foi surpreendente. Ele estava de volta ao seu quarto, mas algo estava errado. As paredes tinham manchas que lembravam sombras se movendo, e os espelhos estavam cobertos por uma névoa estranha. No centro do quarto, havia uma mesa com um livro aberto. Miguel se aproximou e viu que o livro estava cheio de palavras que pareciam escritas com sangue. O título na capa dizia Os Arrependimentos de Miguel. Ele começou a folhear as páginas e percebeu que cada linha contava um momento da sua vida em que ele havia magoado alguém ou se recusado a consertar um erro. De repente, o espírito apareceu ao seu lado, imóvel, mas transmitindo uma presença esmagadora. Miguel sentiu o peso da culpa cair sobre ele como nunca antes. Ele queria fechar o livro, mas não conseguia. Era como se algo o obrigasse a continuar lendo. Então, as palavras começaram a desaparecer das páginas e, em seu lugar, imagens começaram a surgir. Ele viu a briga que teve com Ana, o olhar magoado de seus pais e a maneira como seus amigos tentaram se aproximar dele antes de desistirem. Cada cena parecia mais real do que a própria realidade, e Miguel sentia como se estivesse revivendo tudo de novo. "Por que está me mostrando isso?" gritou, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Finalmente, o espírito falou, mas sua voz não vinha de um lugar físico. Era um eco, uma presença que invadia a mente de Miguel. "O peso do ano passado não pode ser carregado para o próximo. Você tem uma escolha, enfrentar seus arrependimentos ou ser consumido por eles." Miguel tentou argumentar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a sala ao seu redor começou a desmoronar. As paredes se dissolveram, e ele se viu em um vazio escuro, cercado pelas mesmas cenas que havia visto no livro, agora flutuando como projeções. Ele estendeu a mão para elas, tentando apagá-las ou afastá-las, mas não conseguia. Eu não sabia que era tão grave", gritou, desesperado. O espírito permaneceu em silêncio, apenas observando. Finalmente, Miguel caiu de joelhos, derrotado. Ele fechou os olhos e começou a murmurar palavras que nunca havia dito em voz alta. "Desculpa, Ana. Eu sinto muito. Pai. Mãe, eu quero voltar." Quando abriu os olhos novamente, estava de volta à rua, o céu ainda iluminado pelos fogos de artifício. A figura do espírito havia desaparecido, mas Miguel sentia que algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez em anos, sentiu um desejo genuíno de consertar as coisas. Na manhã seguinte, Miguel pegou o telefone e ligou para Ana. Depois, visitou os pais e pediu desculpas. Aos poucos, começou a reconstruir os laços que havia quebrado, carregando consigo a lição daquela noite. Embora nunca mais visse o espírito do ano passado, Miguel sabia que ele ainda estava por aí, esperando por aqueles que precisavam aprender o valor do perdão antes de entrar em um novo ciclo.
Em uma pequena vila cercada por densas florestas, havia uma mansão antiga que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Sua estrutura imponente, com janelas quebradas e um portão enferrujado, guardava segredos sombrios que poucos ousavam mencionar. A mansão pertencia à família Moretti, uma linhagem abastada que, décadas atrás, desapareceu misteriosamente durante uma ceia de Ano Novo. Desde então, dizia-se que a casa estava amaldiçoada. A lenda começou em 1924, quando os Moretti organizaram um jantar luxuoso para celebrar a virada do ano. Convidaram os moradores mais influentes da região, e a casa foi decorada com velas, cristais e pratos refinados. Era um evento que prometia ser inesquecível, e todos os convidados estavam ansiosos para participar. No entanto, quando o relógio marcou meia-noite, algo terrível aconteceu. Segundo os relatos, gritos foram ouvidos vindos da mansão, seguidos por um silêncio sepulcral. Na manhã seguinte, ninguém respondeu às batidas na porta, e os moradores, assustados, decidiram arrombar a entrada. O que encontraram lá dentro os deixou horrorizados. A mesa da ceia estava posta, com pratos cheios e taças de vinho ainda intocadas, mas não havia sinal de nenhum dos presentes. Apenas cadeiras vazias e o eco do que parecia ser um riso distante preenchiam o salão. Desde aquele dia, ninguém mais ousou entrar na mansão, e a lenda da ceia amaldiçoada se espalhou. Diziam que, na virada do ano, a mansão se iluminava sozinha, como se uma festa estivesse acontecendo. Quem tentasse se aproximar ouvisse risadas e sussurros vindos de dentro. Décadas depois, um grupo de jovens, fascinados pela história, decidiu desvendar o mistério. Sofia, Lucas, Mariana e Felipe eram amigos inseparáveis, apaixonados por lendas urbanas e aventuras. Eles planejaram passar a noite de Ano Novo na mansão, equipados com câmeras e lanternas, determinados a descobrir a verdade por trás da ceia amaldiçoada. Na noite da virada, o grupo atravessou o portão enferrujado, que rangeu como se estivesse protestando contra sua presença. A mansão estava mergulhada na escuridão, mas, ao se aproximarem da porta, notaram algo estranho. Havia uma luz fraca emanando pelas janelas, embora o lugar não tivesse eletricidade. Ao entrarem, foram recebidos por um cheiro de mofo e madeira velha. O salão principal era imenso, com um lustre coberto de teias de aranha pendurado no teto. No centro do cômodo, a longa mesa da ceia ainda estava posta, como se esperasse pelos convidados. Pratos de porcelana fina, talheres de prata e taças de cristal estavam dispostos com perfeição, mas havia algo perturbador. A comida nos pratos parecia fresca, e o vinho nas taças ainda brilhava à luz das velas, que ardiam como se tivessem sido acesas recentemente. "Isso é impossível", murmurou Sofia, enquanto os outros olhavam boquiabertos. Lucas, sempre o mais corajoso do grupo, se aproximou da mesa e tocou um dos pratos. Estava quente, como se a comida tivesse acabado de ser servida. Mariana, por outro lado, sentiu um arrepio quando ouviu um sussurro ao seu lado. "Vocês também foram convidados." A voz era baixa e arrastada, mas quando ela se virou, não havia ninguém ali. Felipe, que filmava tudo com sua câmera, captou algo estranho no visor. Atrás de Lucas, sombras começaram a se formar, tomando a forma de figuras humanas. Ele tentou avisar, mas, antes que pudesse dizer algo, as velas ao redor da mesa começaram a brilhar mais intensamente e o ar no salão ficou pesado. As portas da mansão se fecharam com um estrondo e os 4 amigos perceberam que estavam trancados. As figuras sombrias agora se materializavam ao redor da mesa, ocupando os assentos vazios. Eram espectros pálidos, com olhos sem vida e roupas elegantes, como se fossem os convidados da ceia original. Um deles, sentado na cabeceira da mesa, levantou-se. Seu rosto era desfigurado, com traços que pareciam derreter sob a luz das velas. Ele falou com uma voz cavernosa. "Vocês ousam interromper nossa celebração?" Os jovens recuaram,
aterrorizados, mas as sombras ao redor os impediram de se mover. Sofia tentou explicar que não queriam desrespeitar o lugar, mas o espectro apenas riu. Vocês não entendem. Esta ceia não é para os vivos. De repente, as sombras começaram a envolver o grupo, e eles sentiram o ar fugir de seus pulmões. Era como se a própria mansão estivesse os puxando para outro lugar, um mundo onde o tempo não existia. Mariana, em desespero, lembrou-se de algo que lera sobre a lenda. Os Moretti haviam desaparecido após realizar um brinde especial. Ela gritou para os amigos: "Não brinquem com as taças. É o brinde que os prende aqui." Mas era tarde demais. Lucas, tentando se livrar do aperto das sombras, derrubou uma das taças de cristal, que se estilhaçou no chão. O som ecoou pelo salão, e os espíritos reagiram com gritos furiosos. Os jovens começaram a correr, tentando encontrar uma saída, mas a mansão parecia se transformar em um labirinto, com corredores que se estendiam infinitamente e portas que levavam a lugares desconhecidos. Sofia liderava o grupo, gritando pelos amigos para não pararem. Eles finalmente encontraram uma janela aberta e saltaram para fora, caindo na grama fria do lado de fora. Quando se viraram, a mansão estava novamente mergulhada na escuridão, como se nada tivesse acontecido. Assustados e sem fôlego, os quatro juraram nunca mais voltar. Mas algo ainda os assombrava. Ao revisarem as filmagens, Felipe notou que, em um dos momentos, as sombras ao redor da mesa formavam palavras que ele não havia percebido antes. "Vocês são os próximos convidados." Desde então, na vila, a lenda da ceia amaldiçoada ganhou novos contornos. Dizem que a mansão espera pacientemente por quem ousar se sentar à mesa e, quando o relógio marcar meia-noite, as portas se fecham para sempre. Em uma remota aldeia cercada por montanhas e florestas densas, existia uma tradição antiga e estranha para a noite de Ano Novo. Chamavam-na de o ritual das 12 velas. Os moradores acreditavam que, ao acender 12 velas em um círculo perfeito exatamente à meia-noite, um portal seria aberto. Este portal, segundo a lenda, conectava o mundo dos vivos ao mundo dos mortos, permitindo que aqueles que partiram retornassem por alguns momentos. A história era contada com entusiasmo entre as gerações, mas havia um detalhe sombrio que muitos preferiam ignorar. A tradição alertava que o portal só deveria ser aberto com intenções puras, como homenagear entes queridos ou pedir proteção para o próximo ano. Se fosse usado de forma egoísta ou irresponsável, dizia-se que espíritos sombrios poderiam atravessar e nunca mais retornar ao seu lugar de origem. Em 1987, um grupo de amigos decidiu testar a veracidade da lenda. Rafael, Helena, Bruno e Clara eram jovens céticos e entediados com as celebrações comuns da virada do ano. Eles haviam ouvido as histórias desde crianças. Na maior parte do tempo, as tratavam como um folclore sem importância. Mas, naquele ano, Rafael teve uma ideia ousada: recriar o ritual das 12 velas em uma clareira no meio da floresta. A noite estava fria, e a lua cheia iluminava a trilha enquanto o grupo caminhava até o local escolhido. Rafael, o líder do grupo, carregava uma sacola com velas brancas, fósforos e um relógio de bolso antigo para garantir que acenderiam as velas exatamente à meia-noite. Clara, a mais supersticiosa, hesitava, mas não queria ser vista como covarde. "É só uma brincadeira", disse Rafael, tentando tranquilizá-la. "Vamos provar que essas histórias são besteira." Ao chegarem à clareira, a atmosfera mudou. O ar parecia mais pesado, e o silêncio era quase absoluto, como se a própria floresta estivesse esperando por algo. Ignorando o desconforto, Rafael começou a preparar o círculo, posicionando as velas no chão em um padrão preciso. Quando o relógio marcou 23h59, o grupo se preparou. Com um fósforo em mãos, Rafael acendeu a primeira vela, seguido por Helena, Bruno e Clara. Assim que a 12ª vela foi acesa, um vento gelado soprou pela clareira,
apagando todos os sons ao redor. No centro do círculo, uma névoa começou a se formar, girando lentamente como um redemoinho. A névoa logo tomou a forma de um portal, uma abertura brilhante, cintilante, que parecia pulsar com vida própria. O grupo olhou para aquilo em silêncio, dividido entre o medo e o fascínio. Funcionou, sussurrou Helena, incrédula. Antes que pudessem decidir o que fazer, uma figura emergiu do portal. Era um homem alto, com traços indistintos, como se estivesse envolto em sombras. Ele não parecia ameaçador, mas sua presença era opressiva. Ele olhou para cada um deles, e então falou com uma voz profunda. Quem me trouxe aqui? Rafael, ainda impressionado, respondeu hesitante. Nós fizemos o ritual. O homem inclinou a cabeça como se os estudasse. Vocês sabem as regras? Perguntou, sua voz carregando um tom de advertência. O grupo se entreolhou, confuso. Rafael tentou se justificar. Só queríamos ver se era real. Não sabíamos que, antes que pudesse terminar, o portal começou a pulsar novamente e outras figuras começaram a emergir. Eram pessoas de aparência antiga, com roupas desgastadas e expressões sombrias. Alguns pareciam confusos, outros furiosos. Clara recuou, sentindo o coração disparar. Eles não deveriam estar aqui, murmurou, com a voz tremendo. O homem que havia saído primeiro virou-se para o portal, observando as figuras que continuavam a atravessar. Quando voltou a olhar para o grupo, seus olhos estavam diferentes. Brilhavam com uma luz intensa, quase como se estivessem queimando. Vocês abriram o caminho. Agora, eles não podem ser contidos. As figuras começaram a se espalhar pela clareira, seus movimentos lentos, mas determinados. Um deles, uma mulher com olhos vazios, aproximou-se de Helena e sussurrou algo que a fez gritar e cair de joelhos. Rafael tentou apagar as velas, mas, para seu desespero, elas não se apagavam. O fogo parecia vivo, como se resistisse a qualquer tentativa de ser extinto. Como fechamos isso? Gritou Bruno, tentando manter a calma. O homem da sombra se aproximou de Rafael, suas palavras cortando como gelo. Vocês não fecham. Apenas o primeiro portador da vela pode desfazer o que foi feito. Rafael olhou para Clara, que havia acendido a última vela. Ela estava paralisada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara, você precisa fazer algo, gritou Helena, tentando ajudá-la a se levantar. Com dificuldade, Clara se aproximou da última vela. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma mão espectral agarrou seu braço. Era uma das figuras que haviam saído do portal, com o rosto contorcido em dor e raiva. Você nos trouxe de volta. Agora, ficará conosco. Clara gritou, tentando se soltar, mas as sombras começaram a envolvê-la. Rafael e os outros tentaram ajudar, mas eram repelidos por uma força invisível. Quando Clara desapareceu completamente nas sombras, o portal começou a diminuir, e as figuras restantes foram sugadas de volta. As velas finalmente se apagaram, e a clareira ficou novamente mergulhada no silêncio. O grupo, agora incompleto, ficou ali parado, incapaz de processar o que havia acontecido. Na manhã seguinte, quando voltaram à aldeia, ninguém acreditou em suas palavras. A única evidência do que havia ocorrido era o desaparecimento de Clara. Desde aquele dia, Rafael, Helena e Bruno nunca mais falaram sobre a noite fatídica. Dizem que, na floresta, se alguém caminhar até a clareira na noite de Ano Novo, ainda é possível ver um fraco brilho das velas e ouvir o sussurro de vozes que pedem para serem libertadas. E, entre essas vozes, muitos juram ouvir Clara, pedindo ajuda para fechar o portal que nunca deveria ter sido aberto. A noite de Ano Novo sempre foi marcada por celebrações, expectativas e a famosa contagem regressiva para o próximo ano. Mas, na cidadezinha de Serra Escura, aquela tradição ganhou um significado sombrio em um certo ano.
Tudo começou em 1979, quando a população foi tomada por um terror inexplicável que transformou a meia-noite em um momento de puro pavor. Naquela época, Serra Escura era um lugar tranquilo, rodeado por montanhas e afastado das grandes cidades. As festas de fim de ano costumavam ser simples, com famílias se reunindo em volta de fogueiras, compartilhando histórias e aguardando os primeiros minutos do ano que chegava. Naquela noite, porém, algo mudou para sempre. A praça central estava repleta de moradores. Crianças corriam de um lado para o outro enquanto adultos conversavam animados, à espera dos fogos de artifício que iluminariam o céu à meia-noite. No centro da praça, um grande relógio mecânico, instalado décadas antes, marcava o tempo com seus ponteiros enferrujados, mas precisos. Quando o relógio anunciou que faltavam 10 minutos para a meia-noite, um som estranho ecoou pelo ar. Era um ruído metálico, como se o relógio estivesse sendo forçado além de seus limites. Os moradores olharam intrigados, mas ninguém se preocupou realmente. Alguns brincaram que o velho relógio finalmente estava pedindo aposentadoria. O clima de festa continuou até que faltassem exatos 10 segundos para o ano novo. Foi então que o relógio parou abruptamente e seus ponteiros começaram a girar para trás, como se o tempo estivesse regredindo. As pessoas riram nervosamente, achando que era apenas um defeito, até que o sino do relógio começou a soar. Mas, ao invés de soar uma única vez a cada segundo, o sino tocava repentinamente, como uma batida acelerada de coração. Um vento frio varreu a praça, e as luzes da cidade piscaram antes de se apagarem completamente. Agora, a única iluminação vinha do próprio relógio, que brilhava com uma luz sobrenatural. O silêncio tomou conta da multidão, mas logo foi quebrado por um grito. Uma mulher na multidão apontava para algo no horizonte. No topo da montanha que cercava a cidade, sombras gigantescas começaram a se formar. Elas pareciam se mover com propósito, descendo lentamente em direção à praça. Ninguém sabia explicar o que eram aquelas figuras, altas, deformadas, completamente silenciosas, mas inegavelmente assustadoras. As pessoas começaram a correr, mas parecia que a praça havia se transformado em uma armadilha. Por mais que corressem em direção às saídas, elas sempre voltavam ao mesmo lugar. Era como se a própria cidade estivesse dobrada sobre si mesma, impedindo qualquer fuga. O som do relógio tornou-se mais intenso, e uma voz começou a ecoar de seus mecanismos. Era uma voz grave e distorcida, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. O tempo acabou. Vocês não foram avisados. Os moradores, aterrorizados, olhavam uns para os outros, tentando entender o que aquilo significava. Um homem idoso, conhecido como Sr. Aníbal, gritou para todos se acalmarem. Ele contou que havia lido sobre algo semelhante em um velho livro guardado na igreja. O relógio não é só um instrumento de tempo, é um selo. E se está agindo assim, significa que algo foi rompido. Antes que ele pudesse continuar, as sombras chegaram à praça. Agora, mais visíveis, elas revelavam formas humanas, mas com rostos distorcidos, sem olhos e bocas alargadas em sorrisos macabros. Cada vez que uma dessas entidades tocava alguém, a pessoa desaparecia, deixando para trás apenas um eco de gritos. O pânico se instaurou, e as pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando escapar. Aníbal gritou novamente, dizendo que havia uma maneira de parar aquilo. O selo pode ser restaurado, mas precisamos completar a contagem regressiva. A multidão, hesitante, começou a se organizar ao redor do relógio. As sombras continuavam a se mover, e o número de desaparecidos aumentava. Aníbal explicou que era necessário sincronizar a contagem regressiva com os sons do relógio, mas, para isso, alguém precisava girar manualmente os ponteiros enquanto os outros contavam. Rafael, um jovem corajoso, se ofereceu. Ele subiu até o mecanismo do relógio, lutando contra o vento gelado que parecia querer derrubá-lo. Lá em cima, ele viu algo que o fez tremer. Dentro do relógio,
Engrenagens brilhavam com uma energia desconhecida, pulsando como se estivessem vivas. Aníbal começou a liderar a contagem regressiva. 10. Rafael girou o ponteiro com todas as suas forças. As engrenagens começaram a girar, mas o esforço parecia drenar sua energia. 9. As sombras se tornaram mais agressivas, avançando rapidamente sob a multidão. 8. Uma mulher foi agarrada por uma das entidades, e seus gritos ecoaram antes de desaparecer no ar. 7. Rafael sentiu algo puxá-lo, mas continuou girando o ponteiro. 6. A luz do relógio ficou mais intensa, como se estivesse lutando contra as sombras. 5. A multidão agora gritava em uníssono, tentando não perder o ritmo. 4. Mais pessoas desapareceram, mas os sobreviventes não pararam de contar. 3. Rafael gritou de dor, mas conseguiu continuar. 2. As sombras hesitaram, como se sentissem que algo estava prestes a acontecer. 1. No instante em que a última palavra foi dita, o relógio emitiu um som ensurdecedor, e uma explosão de luz varreu a praça. As sombras desapareceram, e o silêncio tomou conta do lugar. Quando os moradores abriram os olhos, o relógio estava novamente normal, com seus ponteiros marcando meia-noite. No entanto, Rafael não estava mais lá. O tempo voltou ao normal, e a cidade foi salva, mas os moradores nunca esqueceram o sacrifício de Rafael. Desde aquele dia, ninguém em Serra Escura ousou ignorar a contagem regressiva para o Ano Novo, temendo que, sem ela, o selo pudesse se romper novamente e o pesadelo retornasse. Em um pequeno vilarejo escondido entre as montanhas, existia uma tradição antiga de Ano Novo que despertava tanto curiosidade quanto temor. A tradição dos fogos silenciosos. Era uma celebração que todos aguardavam com grande expectativa, mas ao mesmo tempo evitavam questionar. Ninguém sabia exatamente como ela havia começado ou quem havia estabelecido a regra, mas todos sabiam que, se fosse quebrada, traria consequências irreparáveis. O vilarejo, chamado Vale do Luar, era conhecido por sua tranquilidade e beleza natural. Seu povo, simples e devoto, mantinha suas tradições com muito zelo. Durante o ano, os aldeões se reuniam para as festividades, mas nenhuma era tão aguardada quanto a celebração do Ano Novo. Era o momento em que as famílias se reuniam para dar boas-vindas ao novo ano, mas havia algo peculiar sobre essa festa: os fogos de artifício. Todo ano, quando a meia-noite se aproximava, as pessoas saíam de suas casas, se posicionavam em pontos estratégicos da vila e aguardavam a virada. No entanto, ao contrário de qualquer outra cidade ou vilarejo, onde os fogos explodiam em cores vibrantes e ruídos ensurdecedores, os fogos de Vale do Luar eram silenciosos. Eles subiam para o céu, criando uma explosão de luzes intensas, mas sem emitir um único som. Era uma experiência única e ao mesmo tempo desconcertante. Muitos forasteiros que visitavam o vilarejo durante as festas ficavam perplexos com a situação. Os fogos pareciam ter a mesma intensidade de qualquer espetáculo de pirotecnia, mas a ausência do estrondo criava uma sensação de desconexão. Era como se o próprio tempo tivesse parado naquele momento, uma espécie de transe coletivo. A princípio, as pessoas acreditavam que isso era apenas uma questão de tradição, algo que não se devia questionar. Mas, conforme o tempo passava, começaram a surgir rumores, murmúrios que circulavam de boca em boca, de que havia algo mais sinistro por trás dessa tradição. Ana, uma jovem recém-chegada ao vilarejo, era fascinada por histórias misteriosas e adorava explorar as tradições locais. Ela morava em uma cidade grande e estava acostumada com os fogos barulhentos das celebrações urbanas. Quando se mudou para o Vale do Luar, ficou encantada com a ideia de participar de uma festa de Ano Novo tão única. Porém, algo parecia errado. Durante o jantar de véspera de Ano Novo, ela percebeu que os habitantes do vilarejo estavam mais tensos do que o normal. Os olhos de todos estavam fixos na grande praça central, onde as famílias se reuniam.
Ana se aproximou de um dos moradores, um homem idoso chamado Sr. Teodoro, e perguntou-lhe por que os fogos eram sempre silenciosos. O velho hesitou por um momento, olhando ao redor como se temesse ser ouvido, e depois respondeu com um suspiro: "O silêncio dos fogos não é algo que você deva questionar. É uma bênção e uma maldição." Ana, curiosa, insistiu para que ele contasse mais, mas o homem simplesmente virou-se e caminhou para longe, deixando a jovem com mais perguntas do que respostas. Determinada a entender o mistério, Ana passou os dias seguintes conversando com outros aldeões, mas todos evitavam falar sobre o assunto. Até que, na véspera de Ano Novo, Ana decidiu que descobriria a verdade por conta própria. Na noite do grande evento, ela se escondeu entre as sombras de uma árvore próxima à praça central. O som da contagem regressiva começou a ecoar pela vila e, como todos os anos, as pessoas se posicionaram para assistir aos fogos. Quando a meia-noite chegou, as primeiras luzes começaram a subir ao céu. Ana ficou maravilhada com as cores vibrantes e o espetáculo de luzes, mas logo um frio percorreu sua espinha. Algo estava errado. À medida que os fogos se intensificavam, Ana notou que uma figura estava se movendo discretamente entre as pessoas. Era uma figura encapuzada, com um manto escuro que cobria sua face. Ela se aproximou da borda da praça, como se estivesse aguardando algo. Ana, guiada pela curiosidade, começou a seguir a figura. A estranha pessoa parecia se dirigir até um pequeno altar de pedra, escondido no fim da praça, onde ninguém mais parecia notar sua presença. Quando a figura finalmente chegou ao altar, Ana se aproximou com cautela, mas ainda assim não fez nenhum barulho. Foi então que ela viu algo que a deixou completamente atônita. O altar estava coberto por marcas estranhas, como se algo tivesse sido gravado ali com um poder antigo. A figura encapuzada levantou as mãos, e a jovem percebeu que ela estava pronunciando palavras em uma língua desconhecida, um idioma que ela nunca havia ouvido antes. Em um gesto final, o encapuzado ergueu uma vela negra e a acendeu. A chama parecia consumir o ar ao redor de forma anormalmente intensa, e foi então que Ana compreendeu. Aquele não era um simples ritual, era um pacto. De repente, ela ouviu passos atrás de si. Quando se virou, viu o olhar penetrante do Sr. Teodoro, que agora estava parado atrás dela, com uma expressão grave. "Você viu que não devia, não é?" Ele disse, com uma voz baixa e quase inaudível. "Agora, você não pode sair daqui. O pacto foi selado e nós estamos todos presos a ele." Ana tentou protestar, mas o velho a impediu com um gesto de mão. "Os fogos silenciosos não são apenas uma tradição. Eles são o preço que pagamos. Todos os anos, alguém deve oferecer sua alma para manter o equilíbrio. O pacto é o que garante a paz do vilarejo. Se não houver sacrifício, as consequências serão catastróficas." A jovem, aterrorizada, olhou para o altar novamente e entendeu a verdade. Os fogos silenciosos não eram apenas uma celebração. Eles eram um lembrete constante do que estava em jogo, uma promessa feita por gerações para manter o vilarejo em paz. Mas, a cada ano, a exigência aumentava. O vilarejo só poderia continuar vivendo sob a bênção dos fogos se alguém, uma alma inocente, fosse levada como pagamento. Naquele momento, Ana percebeu que a tradição não era algo a ser celebrado, mas algo a ser temido. Com um coração pesado, ela se afastou do altar e começou a caminhar de volta para a praça, sem saber o que aconteceria a seguir. Ela sabia que a vila estava condenada a viver nesse ciclo interminável, onde cada ano novo significava uma chance para o pacto ser cumprido, e onde a verdade jamais poderia ser revelada. Ana, agora parte dessa história sombria, nunca mais falou sobre o que havia visto. No entanto, a cada ano, ela se viu obrigada a se juntar à multidão, assistir aos fogos silenciosos e rezar para que fosse outra alma a ser escolhida. Porque, no Vale do Luar, o silêncio dos fogos não era apenas a ausência de som, mas a presença de um segredo terrível que todos deveriam carregar até o fim de seus dias.
Asterisco, asterisco, a foto que nunca deveria existir, asterisco, asterisco. Em uma pequena cidade do interior, onde os rumores se espalham tão rápido quanto o vento e a vida parece seguir sem grandes novidades, havia uma tradição peculiar que envolvia o registro das festas de fim de ano. Era comum, todos os anos, um fotógrafo local, conhecido como Alberto, ser contratado para capturar os momentos mais significativos das celebrações. Sua câmera era famosa não apenas pela qualidade das imagens, mas também pela estranha capacidade de captar algo que os olhos humanos não conseguiam ver. Alberto era um homem reservado, um pouco excêntrico, mas com uma habilidade inquestionável por trás da lente. Ele usava uma câmera antiga, de 35mm, que muitos consideravam ultrapassada para os padrões da época. Sua relação com a cidade era quase simbiótica, pois ele era parte do vilarejo, embora sempre parecesse estar à margem. Nunca se soubera muito sobre sua história pessoal, mas o que intrigava os moradores era a maneira como ele tratava suas fotografias. Quando um cliente comprava uma imagem, ele nunca entregava a foto imediatamente. Ele sempre dizia que precisava de tempo para o desenvolvimento, algo que nunca explicou com clareza. Isso, claro, alimentava ainda mais os mistérios em torno de seu trabalho. No último ano em que o fotógrafo esteve ativo, uma jovem chamada Elisa se aproximou de Alberto durante os preparativos para a grande festa de Ano Novo. Elisa era uma mulher inquieta, sempre em busca de algo que a fizesse se sentir parte do mundo, algo que a conectasse com os outros. Ela decidiu que aquele seria o ano em que ela faria algo diferente, algo que se destacasse nas lembranças de todos, e por isso contratou Alberto para ser o fotógrafo da sua festa. A noite da celebração chegou e tudo estava perfeito. As luzes de Natal pendiam das árvores, o cheiro de comida típica pairava no ar, e as pessoas estavam animadas, ansiosas pela contagem regressiva para o Ano Novo. Elisa estava radiante, usando um vestido vermelho brilhante, e enquanto todos se divertiam, ela sabia que aquela seria a noite em que se tornaria inesquecível. Ela dançava, sorria e conversava com os amigos, mas seus olhos estavam sempre atentos a Alberto, que se movia discretamente entre os convidados, clicando sua câmera com habilidade. Quando a festa chegou ao auge, Alberto pediu a Elisa que pousasse sozinha perto da grande árvore de Natal, que estava decorada com ornamentos dourados e uma estrela brilhante no topo. Ele a posicionou de maneira cuidadosa, como se fosse uma pintura, e pediu para que ela olhasse diretamente para a lente. Antes de apertar o obturador, Alberto sorriu, mas o sorriso não parecia genuíno. Era como se ele estivesse aprisionado por uma lembrança distante, algo sombrio que lhe tirava a leveza. Após o clique, Elisa sentiu um calafrio súbito, mas pensou ser apenas o frio da noite de inverno. A festa continuou, e ela não pensou mais sobre o ocorrido. Os dias seguintes passaram rapidamente, e no dia 2 de janeiro, ela decidiu ir até a pequena loja de Alberto para pegar a fotografia. Quando entrou na loja, Alberto estava de costas, mexendo em um antigo álbum de fotos. Quando o ouviu entrar, ele virou-se lentamente, com uma expressão grave. Em suas mãos, ele segurava a foto que ela tanto esperava, mas, ao olhar para a imagem, Elisa sentiu um peso no estômago. Algo estava errado. A foto mostrava Elisa em frente à árvore de Natal, como pedirá, mas não era apenas ela. Ao fundo, quase imperceptível à primeira vista, estava uma figura sombria, de contornos borrados, mas perfeitamente visível nas sombras. A figura não estava em nenhum dos outros momentos de festa. Ela parecia ter aparecido de repente, sem motivo aparente, como se tivesse saído de algum lugar que não deveria existir. Eu não me lembro de ninguém estar ali, Elisa murmurou, sentindo o cabelo de sua nuca se arrepiar. O fotógrafo, como sempre, não disse nada, apenas observou enquanto ela analisava a foto. Havia algo na figura sombria que fazia com que ela se sentisse incomodada. Era como se a presença daquela sombra fosse uma ameaça silenciosa, uma presença que jamais deveria ter sido capturada. Leve-a, Elisa,
disse Alberto, com sua voz baixa e quase imperceptível. Mas tenha cuidado com o que faz com ela. Algumas fotos não devem ser vistas por outros olhos. Elisa, agora completamente desconcertada, pegou a foto e saiu da loja. Quando chegou em casa, ainda sentindo uma estranha sensação de desconforto, colocou a foto em cima da mesa. A cada olhar que dava para a imagem, sentia que algo estava errado. A figura sombria estava lá, com os olhos quase fechados, mas ainda assim parecia estar observando-a, esperando por algo. O tempo passou, mas o mal-estar persistia. Ela não conseguiu afastar a sensação de que a figura na foto estava se aproximando, que de alguma forma ela estava sendo observada. Na noite seguinte, quando Elisa tentava dormir, ouviu um barulho vindo da sala. A princípio, pensou ser apenas o vento batendo na janela, mas logo o som se tornou mais claro. Pareciam passos, lentos e pesados, andando pela casa. Elisa se levantou da cama, com o coração acelerado, e foi até a sala. Para sua surpresa, a foto que ela havia deixado sob a mesa não estava mais lá. Ela procurou freneticamente pela casa, mas não encontrou nada. Seus olhos estavam fixos na sombra na parede, que parecia se mover, embora não houvesse explicação lógica para aquilo. Em pânico, Elisa correu até o telefone e ligou para Alberto, mas a linha estava morta. Ela então procurou o número da loja na lista telefônica, mas o nome de Alberto estava ausente. Ele nunca tinha mencionado sua localização ou dados mais pessoais, e a loja parecia mais uma fachada. Desesperada, ela voltou até o lugar onde o fotógrafo ficava, mas ao chegar, a loja estava fechada, com uma placa de para sempre pendurada na porta. Nos dias seguintes, a cidade passou a falar sobre o sumiço de Elisa. Ela havia desaparecido sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Sua família ficou desconsolada, mas ninguém sabia o que realmente havia acontecido. As pessoas continuaram suas vidas, como sempre, mas algo mudou no ar. A festa de Ano Novo seguinte foi marcada pela ausência de Elisa, e ninguém mais ousou procurar por Alberto, o fotógrafo misterioso. A foto que nunca deveria existir nunca mais foi vista por olhos humanos. Em um canto escuro da cidade, longe dos olhares curiosos, Alberto continuava seu trabalho, clicando suas fotos. Cada uma delas capturava algo além do físico, algo que não deveria ser visto, mas que, de alguma forma, existia. Ele sabia o preço dessas imagens, mas as tirava como um guardião de um segredo que jamais deveria ser revelado. Na cidade de Barra Nova, uma pequena vila cercada por colinas e florestas densas, havia uma tradição que poucos ousavam mencionar. Era uma história passada de geração em geração, como um sussurro à beira da fogueira, contada por aqueles mais velhos que tinham vivido o suficiente para conhecer os mistérios mais profundos do vilarejo. Ninguém sabia ao certo quando a tradição começou, mas, como em muitas lendas antigas, ela tinha sido acolhida sem questionamentos. O jogo dos desejos era parte da celebração de Ano Novo, mas, para muitos, ele era algo mais do que um simples passatempo. O jogo dos desejos não se tratava de fazer simples pedidos para o futuro. Não era uma noite de resoluções ou de promessas vazias. Era um jogo perigoso, que poderia mudar vidas de maneiras irreversíveis. A cada 31 de dezembro, uma figura misteriosa, conhecida apenas como anunciante, aparecia na praça central de Barra Nova. Ele nunca era visto em nenhum outro momento do ano, e seu rosto estava sempre oculto por uma máscara dourada, reluzente sob a luz das lanternas da festa. O anunciante, com sua voz grave e misteriosa, convidava todos os presentes para participar de um jogo que desafiava a natureza da realidade. O jogo parecia simples à primeira vista. Cada participante deveria escrever um desejo no papel, dobrá-lo e lançá-lo nas chamas de uma grande fogueira que sempre estava acesa naquela noite. Quando o papel fosse consumido pelo fogo, o desejo estaria pronto para ser realizado.
Mas havia uma regra não dita, uma condição oculta que ninguém ousava mencionar em voz alta. O desejo não seria atendido da maneira que se esperava. Não importava o quão inocente ou grandioso fosse o pedido. Nada no jogo dos desejos acontecia como se imaginava. Nessa noite, o cenário estava montado. A praça cheia de pessoas que aguardavam ansiosamente pela chegada do anunciante. Entre elas estava Laura, uma jovem de 22 anos, cheia de sonhos e esperança para o futuro. Ela ouvirá falar do jogo desde pequena, mas nunca teve coragem de participar. Ela sempre achava que as histórias eram apenas superstições, uma forma de assustar as crianças. Mas naquele ano, ela se sentia diferente. Algo a impelia a tentar, talvez em busca de algo que mudasse sua vida de forma significativa. Ela se aproximou da fogueira com um pedaço de papel na mão. Seu desejo era simples. Ela queria que sua vida amorosa fosse mais feliz. Estava cansada de relacionamentos frustrados, de encontros que não levavam a lugar nenhum. Ela queria alguém com quem pudesse compartilhar sua vida, um amor verdadeiro. Ela pensava que o fogo seria o catalisador de seu desejo, o meio de alcançar a felicidade que tanto ansiava. Quando chegou sua vez, Laura lançou o papel na fogueira, observando as chamas devorarem o pequeno pedaço de papel com seu desejo escrito. O anunciante observava tudo com seus olhos ocultos, como se estivesse acompanhando cada movimento com atenção. A princípio, nada aconteceu. As pessoas continuaram a celebrar, dançando e rindo, como sempre faziam nas festas de Ano Novo. Mas, pouco depois, algo estranho começou a acontecer. Na manhã seguinte, Laura acordou com uma sensação estranha. Algo estava diferente. Ao olhar pela janela, percebeu que a cidade estava mais silenciosa do que o normal. O som das ruas, o riso distante, o zombido das conversas, tudo parecia ter desaparecido. Ao sair de sua casa, percebeu que as pessoas ao seu redor estavam comportando-se de maneira estranha. Elas não falavam umas com as outras, não se cumprimentavam. Apenas se olhavam de maneira desconfortável, como se algo estivesse errado, mas ninguém sabia o que era. Laura então viu algo que a fez gelar. Um homem parado na esquina, olhando para ela. Ele tinha um sorriso estranho no rosto, um sorriso que ela não conseguia entender, como se ele soubesse algo que ela ainda não sabia. Ele começou a se aproximar, sem dizer uma palavra. Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quando o homem chegou até ela, ele simplesmente a tocou levemente no ombro e, sem dizer mais nada, se afastou. Ela ficou parada ali, atônita, tentando entender o que estava acontecendo. Mas logo percebeu que algo havia mudado de forma irrevogável. Os dias seguintes foram ainda mais desconcertantes. Sempre que ela tentava se aproximar de alguém, essa pessoa reagia da mesma maneira, com um olhar distante e um sorriso enigmático, como se soubessem algo que ela ignorava. A cada dia, parecia que as pessoas estavam se afastando umas das outras, como se uma barreira invisível tivesse se erguido entre elas. Laura procurou por respostas, perguntando aos amigos, familiares e até ao próprio anunciante, mas ninguém parecia entender o que estava acontecendo. O jogo dos desejos, ela logo percebeu, não realizava desejos da maneira como ela imaginava. O que ela pedirá, um amor verdadeiro, foi atendido, mas de uma forma completamente distorcida. O amor havia se tornado uma presença opressiva, uma sensação de estar sendo observada constantemente. A figura do homem estranho, que agora aparecia em seus sonhos e até mesmo em suas ruas, estava cada vez mais próxima, como se estivesse se tornando uma parte de sua vida, um espectro que não podia ser afastado. Ao investigar mais sobre o jogo dos desejos, Laura descobriu que a tradição não era apenas um passatempo festivo. O anunciante, conforme os antigos relatos, era um ser imortal, que existia para garantir que os desejos fossem cumpridos, mas com um preço alto. O fogo da fogueira não queimava apenas os papéis. Ele também queimava as almas dos participantes, distorcendo seus desejos e os levando a uma realidade tortuosa, onde os desejos se tornavam pesadelos.
Laura então entendeu que não podia mais escapar. O que ela pedirá, a felicidade no amor, tinha sido moldado de maneira a torná-la prisioneira de um amor que nunca existiria de forma genuína. O homem, que antes parecia ser apenas um estranho, agora estava em todos os lugares, em cada canto da sua vida, observando-a, seguindo-a. Ela sabia que não podia voltar atrás. Seu desejo fora atendido, mas não de maneira que ela esperava. A última parte da lenda do jogo dos desejos dizia que, para quebrar o ciclo, o participante deveria retornar à fogueira e lançar um novo desejo, pedindo para desfazer o que fora feito. Mas esse ato era raro, pois, muitas vezes, o desejo original já tinha consumido a alma do participante, tornando impossível reverter os danos. Laura, sem saber mais o que fazer, foi até o local da fogueira, esperando que algo ali pudesse libertá-la. Mas quando chegou, percebeu que a fogueira estava vazia, como se nunca tivesse existido. Naquela noite, ela entendeu que o jogo dos desejos era um ciclo sem fim. O desejo era sempre cumprido, mas nunca da forma que se imaginava. O amor que ela tanto desejava não seria a felicidade, mas uma prisão. E todos, ao participarem, tornavam-se parte desse jogo eterno. Um jogo onde ninguém saía vencedor. Na pequena vila de São Vicente, aninhada entre montanhas e florestas densas, os moradores sempre sabiam que a última noite do ano traria algo mais do que apenas festas e fogos de artifício. Durante séculos, as gerações mais antigas falavam sobre a Dança dos Condenados, um evento que acontecia na noite de Ano Novo, quando o relógio se aproximava da meia-noite e o ano estava prestes a se transformar em passado. Embora os mais jovens considerassem a história apenas uma lenda, os mais velhos sabiam que havia uma verdade oculta em cada palavra que era sussurrada. A lenda dizia que, na última noite do ano, os mortos de São Vicente saíam de seus túmulos e se juntavam àqueles que ainda viviam, mas não da maneira que se poderia imaginar. Não era uma manifestação comum de espíritos ou fantasmas, mas uma dança macabra e incontrolável. Acreditava-se que as almas dos condenados, aquelas que haviam cometido erros terríveis em vida, fossem forçadas a participar dessa dança, com o objetivo de pagar seus pecados e expiar suas culpas, em uma performance que jamais poderia ser interrompida. Em uma das histórias mais conhecidas, há de uma jovem chamada Helena. A lenda da dança dos condenados se tornou uma verdade dolorosa e aterrorizante. Helena era uma garota curiosa, com uma personalidade forte e uma vontade de descobrir a verdade por trás das antigas histórias que circulavam pela vila. Embora sua família nunca tivesse falado abertamente sobre a dança, ela sentia que havia algo em suas palavras e olhares que não se encaixava com a explicação simples de uma superstição. Certa noite, enquanto se preparava para as celebrações de Ano Novo, Helena ouviu sua avó, Dona Ana, conversar com os vizinhos. A avó sempre fora uma mulher sábia e respeitada, cujas palavras tinham um peso grande para todos. Dona Ana falou sobre a dança dos condenados com uma seriedade que fez o coração de Helena bater mais rápido. A avó disse que, a cada ano, a dança se repetia e que todos os moradores da vila estavam, de alguma forma, ligados a ela. Cada pessoa, fosse boa ou má, teria uma parte na dança, seja como espectador ou como participante. Helena, inquieta, decidiu que, naquele ano, não iria apenas assistir aos eventos de longe. Ela queria ver a dança, entender o que realmente acontecia e, quem sabe, descobrir a razão de tantos evitarem falar sobre o assunto. Ela sentia que havia algo que conectava sua família àquela lenda, algo que a chamava para o centro da história. Depois de muito pensar, resolveu fazer algo que ninguém mais tinha coragem de fazer. Ela iria até o cemitério, onde tudo começava. Na véspera de Ano Novo, Helena saiu de sua casa às 11 da noite, quando o céu já estava escuro e as estrelas começavam a aparecer. Com um casaco grosso e uma lanterna na mão, ela se dirigiu ao velho cemitério de São Vicente, que ficava afastado da vila, em uma colina.
O caminho era estreito e tortuoso, com árvores altas que pareciam se inclinar sobre ela. A cada passo, o som de seus pés no chão de terra e pedras parecia abafado pela noite fria. Helena, no entanto, não parou. Sua determinação em descobrir o que acontecia naquele lugar estava mais forte do que o medo. Ao chegar ao cemitério, a primeira coisa que notou foi o silêncio absoluto. Não havia o som dos grilos, nem o farfalhar das folhas das árvores. Tudo estava em um estado de quietude, como se o mundo tivesse parado de girar por um momento. No centro do cemitério, havia uma grande praça aberta, onde, segundo as histórias, os mortos eram chamados para dançar. Helena se posicionou atrás de uma lápide, seu coração batendo forte, enquanto aguardava que algo acontecesse. À medida que a hora se aproximava da meia-noite, o vento começou a soprar com mais intensidade. As árvores se balançavam de maneira estranha, como se estivessem sendo movidas por uma força invisível. De repente, o que parecia ser uma brisa se transformou em um som distante, quase imperceptível a princípio, mas que foi ficando cada vez mais alto. Eram os passos, não os passos de pessoas vivas, mas os passos pesados e arrastados de seres que estavam em outro lugar. Helena estremeceu, mas não conseguiu desviar os olhos do centro da praça. Quando o relógio bateu a meia-noite, algo inimaginável aconteceu. Os túmulos começaram a se abrir, lentamente, mas com uma precisão macabra. As tampas de pedra começaram a se mover, e figuras pálidas e espectrais surgiram, uma após a outra. Não eram fantasmas no sentido convencional, mas seres de carne e osso, embora sua aparência fosse desfigurada, como se a morte não os tivesse deixado intactos. Seus rostos eram pálidos e vazios, sem vida, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade arrepiante. Helena ficou paralisada, observando enquanto essas criaturas, os condenados, começavam a se mover para o centro da praça. Era como se uma música invisível os guiasse, uma melodia que ninguém mais poderia ouvir. Com movimentos lentos e arrastados, os condenados começaram a dançar, mas não era uma dança alegre ou festiva. Era uma dança grotesca, uma dança de sofrimento e arrependimento. Eles giravam e se arrastavam, com os corpos contorcendo-se em formas impossíveis, como se cada movimento fosse uma tentativa desesperada de escapar daquilo que os mantinha presos naquele estado. Helena observou, aterrorizada e fascinada ao mesmo tempo, enquanto os condenados dançavam em uma espécie de transe coletivo. Os rostos das criaturas eram distorcidos pela dor, e suas roupas estavam rasgadas e sujas, como se tivessem sido forçadas a dançar por toda a eternidade. Era impossível ver quem eram, pois a morte os tornará irreconhecíveis, mas Helena sabia, no fundo de seu coração, que aquelas eram almas perdidas, pessoas que haviam cometido crimes em vida e, agora, eram forçadas a pagar pelo que haviam feito, dançando em um círculo sem fim. A cada passo, Helena sentia uma sensação crescente de desconforto. Ela não sabia por quê, mas sentia que algo estava observando, algo além dos condenados. O medo tomava conta dela, mas antes que pudesse se mover, uma sombra se aproximou. Era uma figura alta, encapuzada, com olhos que brilhavam como fogo. A criatura se aproximou dela lentamente, sem emitir som algum. Quando chegou perto o suficiente, a figura falou com uma voz baixa e estranha, como se não fosse humana. Você ousou vir aqui, jovem Helena. Você veio para ver, mas não sabe o preço que terá que pagar. Helena, sem palavras, olhou para a figura. Não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que sua presença estava fazendo parte daquele ritual sombrio. Antes que pudesse reagir, a figura estendeu uma mão esquelética em sua direção e, num instante, ela se viu transportada para o centro da dança. Seu corpo se moveu involuntariamente, como se fosse parte do jogo, e ela sentiu uma força que a puxava, forçando-a a dançar com os condenados. A pequena vila de São Tomás
Localizada no coração de uma região montanhosa e isolada, era famosa por sua tranquilidade e a simplicidade da vida de seus moradores. Mas havia uma tradição, uma história que os mais velhos nunca se cansavam de contar às gerações mais novas, especialmente na véspera do Ano Novo, quando os sinos da igreja local começavam a soar. Era uma tradição silenciosa, uma tradição que os mais jovens raramente questionavam, até que chegava o momento em que eles não podiam mais ignorá-la. A história dos sinos da meia-noite era um conto de terror que envolvia uma maldição antiga, um pacto com o além e o inevitável confronto com o destino. Os sinos de São Tomás eram famosos em toda a região. Sua sonoridade era inconfundível, e todos os habitantes da vila sabiam que, a cada toque, algo místico acontecia. No entanto, havia algo peculiar sobre os sinos que poucos ousavam discutir abertamente. Durante o ano, os sinos tocavam apenas em momentos especiais, como quando alguém nascia, quando alguém morria ou durante as festas religiosas. Mas na noite de 31 de dezembro, à medida que o ano se despedia e o novo começava, a cidade inteira se reunia na praça principal, esperando o toque dos sinos da meia-noite. Na véspera de Ano Novo, enquanto os habitantes de São Tomás se preparavam para a celebração, uma jovem chamada Isabel estava mais ansiosa do que o normal. Isabel cresceu ouvindo as histórias de sua avó, Dona Beatriz, sobre o que acontecia quando os sinos tocavam na noite de Ano Novo. Dona Beatriz, uma mulher de 80 anos, sempre falava com uma tristeza nos olhos, como se soubesse algo que ninguém mais poderia entender. Ela nunca revelava o que acontecia, mas sempre dizia que era uma experiência que as pessoas deveriam evitar a todo custo. Isabel nunca acreditou totalmente nas histórias da avó. Achava que eram apenas lendas antigas, criadas para amedrontar as crianças. Mas, ao se aproximar do 31 de dezembro daquele ano, algo dentro dela mudou. A curiosidade começou a tomar conta de seu espírito jovem e impetuoso. Ela queria entender o que havia de tão assustador por trás dos sinos da meia-noite, porque os moradores sempre pareciam tão apreensivos, como se estivessem à espera de algo que não podiam controlar. Quando a noite chegou, Isabel se encontrou em meio à multidão na praça principal, observando os preparativos para a celebração. As ruas estavam iluminadas por lanternas douradas, e as famílias estavam reunidas, trocando risos e boas-vindas ao novo ano. Mas, ao olhar para a igreja, ela viu que a velha torre estava sombria, sem luz, o que era incomum. Ela sentiu um calafrio ao ver a torre da igreja, uma sensação estranha que não conseguia explicar. A multidão ficou em silêncio enquanto o relógio da igreja começava a marcar a contagem regressiva para meia-noite. Cada segundo parecia mais pesado que o anterior. Isabel olhou para os sinos, visíveis apenas pela silhueta da torre escura, e sentiu um aperto no peito. Quando o relógio finalmente soou as 12 badaladas, um som profundo e ressonante reverberou pelo ar, ecoando pelas montanhas ao redor da vila. Os sinos não eram como qualquer outro sino que ela já ouvirá. Eles soavam mais fortes, mais penetrantes, como se cada toque fosse uma advertência de algo vindo de outro mundo. Naquele momento, uma névoa espessa e gélida começou a se levantar do chão, envolvendo a praça. As pessoas começaram a se afastar, murmurando palavras incompreensíveis. E alguns caíram em um estado de pânico absoluto. Isabel tentou compreender o que estava acontecendo, mas a névoa parecia tomar conta de tudo, distorcendo os sons e as imagens. Foi então que ela ouviu algo estranho, algo que a fez parar no meio da praça. Era uma música suave, uma melodia distante, que vinha da direção da igreja. Não era uma música que ela pudesse identificar, mas sua melodia parecia hipnotizante, como se tivesse o poder de controlar os pensamentos de quem a ouvisse. A jovem sentiu uma presença atrás de si, uma presença que ela não podia ver, mas que a fazia estremecer. Quando se virou, viu uma figura encapuzada, vestida com um manto escuro, quase como uma sombra que caminhava sem fazer barulho. O ser se aproximou de Isabel e, com uma voz que parecia vir de um lugar distante, disse: "Você está aqui para o toque final, não é? O toque dos sinos da meia-noite."
Isabel tentou falar, mas suas palavras falharam. Ela sentia que estava sendo atraída para algo maior do que ela mesma, algo que não poderia compreender. A figura fez um gesto com a mão, apontando para a igreja. Isabel, como que em transe, seguiu a direção indicada e entrou na igreja vazia. A música continuava a tocar, agora mais alta e mais clara. Os sinos haviam parado de soar, mas a sensação de algo sobrenatural ainda pairava no ar. Dentro da igreja, Isabel viu algo que nunca poderia ter imaginado. Os bancos estavam ocupados por figuras encapuzadas, cada uma com os olhos fixos no altar, como se estivessem aguardando algo. Não eram pessoas vivas, mas almas perdidas, cujos corpos estavam ausentes, mas suas presenças eram palpáveis. Eles pareciam estar em um estado de espera, uma espera que transcorria o tempo e o espaço. Isabel se aproximou do altar, onde viu uma grande vela acesa. A chama da vela tremulava, mas não era um fogo comum. A luz parecia ter vida própria, dançando de maneira errática, como se estivesse se alimentando de algo. Foi então que a figura encapuzada falou novamente, dessa vez com mais urgência. Você não deveria estar aqui. Agora. Não há mais como voltar atrás. O jogo começou e o pacto foi selado. Você será uma das nossas. Isabel sentiu uma onda de pânico, mas antes que pudesse reagir, a vela se apagou e a igreja foi tomada por uma escuridão completa. Os sinos voltaram a soar, agora com uma frequência que fazia o chão tremer sob seus pés. A música da igreja cessou e uma nova melodia começou. Uma melodia de lamento e dor, como se os próprios sinos estivessem cantando uma canção de sofrimento eterno. Foi nesse momento que Isabel percebeu a verdade. O toque dos sinos não era uma simples celebração do fim de um ciclo, mas um sinal de que as almas dos mortos estavam se libertando, e aquelas que ousassem ouvir o toque estariam marcadas, obrigadas a fazer parte da eterna dança entre os vivos e os mortos. Ela tentou sair correndo da igreja, mas não conseguia. A porta estava fechada e as sombras ao seu redor pareciam se mover, bloqueando qualquer saída. As figuras encapuzadas começaram a se levantar, e suas mãos estendiam-se para Isabel, chamando-a para se juntar a elas. O medo tomou conta da jovem, mas ela sabia que não havia mais como fugir. Ela havia sido chamada, e agora, sua alma pertencia àquelas que dançavam ao som dos sinos da meia-noite. Quando finalmente a luz da manhã começou a clarear, a névoa se dissipou e as sombras se desvaneceram. A praça estava vazia, assim como a igreja. Isabel não sabia se o que aconteceu na noite anterior foi real ou se tudo não passava de um pesadelo. Mas, ao olhar para os sinos da igreja, ela sabia que nada seria mais como antes. O toque dos sinos da meia-noite havia sido seu destino, e agora ela era parte da maldição que pairava sobre São Tomás. O novo ano chegou, mas, para Isabel, o tempo havia parado. Ela estava agora entre os condenados, condenada a viver eternamente com os ecos dos sinos da meia-noite, aguardando o momento em que o ciclo se repetiria, e outros se juntariam a ela na dança eterna dos que ouviram o toque fatal dos sinos.